Fala galera, e aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então para mais uma aula de Missionários da Luz? Muito bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 18, que se chama Obsessão. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. André, acompanhado de Alexandre, ia participar de um trabalho mediúnico mais uma vez. Esse trabalho em especial se tratava de uma desobsessão, e ela funcionava de uma maneira diferente do que a gente está acostumado. Eu não sei como é que é aí no seu centro espírita, mas no centro espírita que eu participo, as pessoas que estão em tratamento ficam numa sala separada de onde vai acontecer as manifestações mediúnicas. Então, lá no meu centro, quem vai fazer tratamento fica numa sala estudando, e aí na outra sala onde está acontecendo o trabalho mediúnico chama o nome dela, o nome completo, o endereço, e aí se manifestam as entidades que estão acompanhando aquela pessoa em tratamento, né? E ela não participa, ela não vê. Vez ou outra é dado um recado, né, para pessoas específicas quando há necessidade, mas é isso. No trabalho mediúnico que o André vai observar, as pessoas que estão em tratamento estão na sala mediúnica acompanhando as manifestações também, né? Então é um pouquinho diferente, né, do que, pelo menos lá no meu centro acontece, né, do que eu estou acostumada. Mas, muito bem. Então, a André pede para participar desse trabalho de desobsessão e logo que ele chega, ele observa que era um grupo mais reduzido de encarnados e, porém, os encarnados que iriam fazer o tratamento, que eram 5, estavam acompanhados de muitos desencarnados. Esses desencarnados, né, que a gente chama de obsessores, esses obsessores, eles não percebiam a presença dos benfeitores espirituais que lá estavam. Eles percebiam que estavam no centro espírita, que provavelmente ia acontecer um diálogo com eles, mas não conseguiam perceber a presença dos benfeitores, porque a vibração deles era realmente muito baixa. Porém, a espiritualidade ia designar o que eles chamavam de intérpretes, que eram 2 trabalhadores, né, do grupo ali de Alexandre, 2 benfeitores, que se fariam visíveis para esses obsessores para poderem dialogar. É muito interessante a gente notar nesse capítulo que o diálogo não acontecia só com a manifestação mediúnica e nem só durante o trabalho. Ela acontecia, na verdade, antes de se dar ali, vamos supor, 8 horas, a hora de começar o trabalho, antes a espiritualidade já estava conversando com aqueles irmãos, né? E muitas vezes ficavam até depois do horário. Então, as manifestações mediúnicas que iriam acontecer ali era apenas uma pequena parte, né? Uma parte importante, mas uma pequena parte do trabalho como um todo que se realizava no que diz respeito à desobsessão. Então, eram 5 irmãos, eram 5 encarnados que estavam sofrendo o processo de obsessão e estavam ali recebendo o tratamento. 5. Era uma moça jovem, um senhor já mais maduro, 2 irmãos que estavam no estado assim de imbecilidade completa, segundo André, e uma senhora mais madura, que era um caso de possessão completa. De todos ali, era o caso mais complicado, onde ela quase não mostrava vontade própria, ela estava ali completamente dominada. Ela era acompanhada de vários obsessores, mas tinha um em especial que dominava, né? Ele estava colado ali nela, da cabeça aos pés. Muito bem. E desses 5 irmãos em tratamento, apenas essa moça mais jovem, que estava fazendo um esforço para poder vencer aquela situação que ela estava vivendo. É uma coisa que é frisada nesse capítulo o tempo todo, né? Não bastava só a ação da espiritualidade, o trabalho da espiritualidade. Era necessário que as pessoas que estavam passando por aquele processo de obsessão fizessem a parte delas também. E naquele caso ali, daquelas 5 pessoas, somente a menina, a moça mais jovem, estava ali num processo de mais prece, mais meditação, estava tentando conhecer a si mesma, vencer suas más tendências, fazendo a parte dela
E ela era a única que demonstrava uma melhora, que demonstrava estar se sentindo melhor. Os outros, né, era uma situação muito, muito complicada, né? E antes do trabalho começar, do trabalho dos encarnados começar, a espiritualidade já inicia uma doutrinação, era verdadeiramente uma doutrinação, com aqueles 2 intérpretes que eu falei para vocês, que se fizeram visíveis para os obsessores. E aí, os obsessores comentavam entre eles, esse aqui, que esse povo tá querendo com a gente? Eles não sabem que a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos? O que esses ministros aí, né, esses religiosos querem conosco, né? Não vamos sair daqui. Aqui é a nossa morada. Eles vão fazer com que a gente vá. Conversavam entre eles, os obsessores. E o primeiro diálogo que acontece do benfeitor com os obsessores era com uma mulher. Ela estava acompanhando um daqueles irmãos, né? Tem 2 irmãos em estado de imbecilidade, né? Ela estava acompanhando um deles. E o diálogo acontece, ela fala que não iria sair de lá porque numa existência anterior ele tinha ferido o orgulho dela de mulher, tinha feito ela passar por situações humilhantes e ela estava esperando a justiça acontecer com ele e não estava vendo, né? Cadê esse pai aí que faz justiça? Cadê esse Deus de justiça? Porque eu não estou vendo. E se eu não estou vendo, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. E aí o doutrinador, né, tece belíssimos comentários a respeito até do próprio Cristo, do que ele passou, né, no seu julgamento, na sua crucificação. E isso tudo faz com que ela reflita. A gente não vê, por exemplo, né, como a gente viu em outros trabalhos, espíritos sendo imediatamente auxiliados e acordando e percebendo que era hora de mudar. Eram espíritos mais difíceis. Mesmo essa senhora, e é engraçado notar que não era a primeira vez que aquele benfeitor estava conversando com ela, porque ele já começa assim, a irmã parece que está até um pouco melhor hoje, como se fosse uma coisa assim, que já estava vindo de muito tempo. Então era uma coisa constante, era um tratamento, né? É um tratamento. E é raro encontrar alguém que recebe alta do tratamento, né? Não sei se vocês já perceberam nos centros de vocês, mas quando uma pessoa começa um tratamento, é difícil receber alta. Lá vão anos e anos. Até porque, como eu já falei, é muito da pessoa realmente mudar, enfim, várias questões. Então, ele conversa com essa senhora que fica reflexiva, né? Essa obsessora fica reflexiva, mas não se afasta. Depois, ele vai conversar com um obsessor daquela senhora mais velha que estava completamente possuída, né? Era um processo de possessão, né? Possessão é um estágio mais avançado da obsessão. E ele havia sido um escravo. Numa existência anterior, aquela senhora ela tinha escravizado muitas pessoas, né? A escravidão foi uma coisa terrível pela qual nós passamos aqui no nosso país, né? Teve em outros países também. E esse espírito conta para o doutrinador, o instrutor em espírito, ele conta que ela por um simples capricho, né, uma coisa assim, vendeu a esposa dele e os filhos. E isso deixou ele amargurado para sempre. Ele estava ali já há anos acompanhando, querendo que ela pagasse. Ele fala que ele não era o único, tinham outros ali que tinham sido escravizados por ela, que queriam que ela pagasse. Mas ele, em especial, estava ali colado nela. E a situação dela, para os encarnados que estavam ali, era deplorável, porque ela ficava gritando: o demônio está aqui, o demônio chegou, me ajude, tira ele daqui, ai, ai, ai. E era ele, né? Ele que estava ali colado. Era uma situação muito triste e que demandaria muito tempo de tratamento. E muitas vezes, muitos casos vão até, né, além da vida. Continua ali em espírito. Então, ela tinha sido senhora de escravos, aquele obsessor tinha sido um dos escravos dela, ela tinha vendido a esposa, os filhos, e aí nutriu essa mágoa, esse ódio
com ele e com outros também. Então, como eu falei, eles vão conversando, né, com alguns obsessores, porque todos ali tinham muitos, e quando deu a hora, o trabalho se inicia entre os encarnados, e eram 2 médios apenas, e um doutrinador, que era também o dirigente do trabalho, e ele era muito inspirado pela espiritualidade, e a maneira que ele falava era diferente, porque ele falava com um magnetismo tão grande que do seu tórax saíam jatos de luz que envolviam aqueles que estavam ouvindo, encarnados e desencarnados também. E Alexandre fala para André que aquela ali era a verdadeira doutrinação, porque ele estava, de fato, praticando no seu dia a dia aquilo que ele falava ali. Era a importância da doutrinação, porque quando você não tenta, né, se melhorar, quando você não tenta fazer aquilo que você prega, são palavras vãs. São palavras completamente vãs, que entram no ouvido e saem pelo outro. O espírito nem, né? Esse doutrinador aí nem se importa. E André fala que é realmente um fato científico. Quando você, no seu dia a dia, tenta fazer o que você está pregando, você... É ciência. O seu magnetismo muda. E isso é perceptível, né? A sua energia muda. Você está falando aquilo com propriedade. Então, tem um magnetismo diferente do que quando eu falando aqui, vamos melhorar, vamos fazer a reforma íntima, e nem me importo com isso. Então, minhas palavras ali não tem energia nenhuma, não tem vibração nenhuma. E aquele doutrinador, e ele falava de uma maneira muito simples, não falava nada chique, nada assim. Era tudo muito simples, né? Mas verdadeiro. Verdadeiro. No coração dele era aquilo que ele realmente sentia e aquilo que ele realmente tentava fazer. Então era uma luz que envolveu, né, os encarnados e desencarnados, como eu já falei. Então o trabalho ele acontece durante um tempo, o diálogo com os encarnados, né, com as incorporações e também com somente os intérpretes, aqueles 2 intérpretes. E durante um momento do trabalho, a espiritualidade afasta os obsessores dos irmãos em tratamento. E André observa que eles sentem uma agonia. Olha só, gente, eles sentem uma agonia, e Alexandre vai explicar para André que eles estão sentindo falta dos obsessores. Eles estão tão acostumados com aquela presença, com aquela energia, porque de fato são pessoas ali afins, né, que eles sentem falta. A gente já tinha visto isso, né, acho que nesse livro também, Missionários da Luz, mas só que mais no começo, daquele grupo de espíritas que estava passando por um processo de vampirização, de obsessão, e a espiritualidade tentava afastar, mas eles sentiam falta e os obsessores se tornavam. Muito parecido com isso também. Então, eles se sentiram agoniados, sentiram falta de alguma coisa, e eram dos seus obsessores, né? E assim, essa senhora mais velha, que estava no processo de possessão, essa não foi conseguida afastar, né? Foram mais dos outros 4. E aquela moça mais jovem, que estava tentando melhorar, ela realmente não estava se esforçando para vencer isso. Eram mais as outras 3, os 2 irmãos e o senhor, né, mais maduro. Eles que realmente sentiram muita falta dos seus obsessores. É tanto que, quando o trabalho acabou, eles atraíram imediatamente os seus obsessores de volta. Não tem o que a espiritualidade fazer. André até falou, mas o nosso trabalho, então, é inútil? E Alexandre explica que não, que é uma sementeira. Estão plantando ali uma sementinha e uma hora vai germinar, mas não tem como eles, os espíritos, os benfeitores, fazerem o trabalho sozinhos. É preciso que os encarnados em tratamento fizessem a parte deles também. E isso aí que estava difícil. É isso que era difícil, porque na hora de querer mudar, ninguém queria. Ninguém queria. E então, esse é o nosso capítulo. Ele é um capítulo muito interessante, essa questão da doutrinação, da própria obsessão, do tratamento de desobsessão. Ficam claros vários pontos que às vezes a gente não consegue entender, mas o ponto principal é esse, da gente fazer a nossa parte. Sem isso, não tem como a espiritualidade
né, agir por um milagre. Temos que fazer a nossa parte. Sim. Muito bem? Então, vejo vocês na próxima aula, se Deus quiser.